Bom dia, irmãos. Eu não pude cumprimentar a todos ainda na chegada, quero cumprimentar a todos em nome de Jesus, que Deus nos abençoe aqui nessa manhã, como já tem nos abençoado, continue nos abençoando, né? Já pudemos ser aqui abençoados pela palavra, pelas músicas, e Deus tem também um recado através da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Josué capítulo 24. Leremos a partir do verso 14 até o verso 25. Aqueles que puderem se colocar de pé. Josué capítulo 24, de 14 a 25. Eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhar em suas Bíblias. Josué capítulo 24, de 14 a 25. Diz assim a palavra do Senhor, verso 14 do capítulo 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo. Ele pôs por estatuto e direito em Siquém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Neste ano de 2014, nós estamos tendo como ênfase da nossa denominação a importância da família no contexto, né, da igreja, no contexto da sociedade. E nós sabemos que a família, de fato, ela é muito importante em todos os aspectos. Estávamos falando agora há pouco aí da escola bíblica, né? E como é importante a
a família dentro do ensino das Escrituras Sagradas. Inclusive, o ensino deve começar na família. A igreja deve ser apenas uma extensão, na família que deve começar o ensino bíblico, deve começar ali o doutrinamento. A própria palavra vai nos dizer que devemos ensinar as nossas crianças, ensinar os meninos no caminho. Eu sou de uma família de 12 irmãos, família grande, né? 2 faleceram enquanto bebês ainda, mas 10 estão vivos até hoje, né? Então somos em 10. Eu tive o privilégio de nascer já num lar evangélico. A minha mãe já tinha se convertido, mas ela nem sempre foi evangélica. E durante um tempo, devido às dificuldades, a gente morava ali próximo de Rio Novo, na localidade de Santa Maria do Frade, e por um tempo a minha mãe teve que, os meus pais, eles tiveram que morar com os meus avós maternos. Então, nós fomos morar, quer dizer, eu acho que eu ainda não era nascido nesse tempo, mas já tinha alguns filhos, e do lado da casa da minha avó, tinha uma outra filha da minha avó, que era irmã do meu pai, que morava assim, numa casinha pequena também, bem do lado, e eles eram evangélicos. E, segundo a minha mãe, todos os dias, aquela família se reunia em determinado horário, e eles faziam a leitura diária, faziam leitura bíblica, e aproveitavam, cantavam, o culto doméstico, que nós aprendemos e fomos ensinados a isso também. Então, eles faziam isso todos os dias. E a minha mãe observava o que acontecia ali na casa deles, porque era bem próximo, parede assim, então ela não estava lá, mas ela via o que acontecia ali. E aquilo chamou a atenção dela, e um dia ela perguntou se ela podia participar, e ela começou a participar com a minha tia lá, com a família deles, e então a partir dali, ela foi conhecendo a Jesus, e entregou sua vida a Jesus, e depois então, todos os filhos que já haviam nascido, ainda eram pequenos, ela foi levando para o Evangelho, e depois todos os outros foram criados num lar evangélico. Hoje, eu tenho 2 irmãos que estão um pouco afastados, mas têm o temor do Senhor. Todos os filhos foram criados no caminho do Senhor. Então, eu lendo esse texto aqui, que nós acabamos de ver aqui na vida de Josué, eu encontro aqui essa palavra de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um tempo difícil, um tempo que as pessoas estavam se afastando de Deus, o povo de Israel estava ainda naquele processo, de caminhada, e então estavam se envolvendo com deuses estranhos. Mas Josué, pela palavra dele, ele deixa bem claro que a família de Josué era uma família comprometida com Deus. E ele, inclusive, vai reunir o povo, porque ele era, além de ter a sua família comprometida com Deus, ele era líder ali em Israel. E ele, então, reúne o povo e diz: olha, vocês podem até fazer uma escolha, mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Nós nos comprometeremos para sempre com o Senhor. Irmãos, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nessa questão da família. E eu gostaria de dizer para você da importância da sua família estar comprometida com Deus. Estamos aí no mês de missões. Missões começa dentro da nossa casa. Missões começa com a nossa família. Então, é muito importante o processo de evangelização, de transformação, de mudança do mundo, passa pela família. Então nós precisamos, mais do que nunca, dedicar a oração à família. É preciso dedicação, é preciso muito esforço na evangelização de famílias. Deus não abre mão de famílias. A família começa com Deus. A família começa lá
Deus trabalhando, construindo a família. Depois nós vamos ver durante o processo Deus chamando, convidando e separando família. Nós vamos ver Jesus começando o seu ministério na construção de uma família. Portanto, Deus não abre mão de famílias. Deus quer trabalhar com famílias. E pelo texto que nós vemos aqui, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Deus não abre mão de famílias inteiras. Famílias inteiras. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso demonstra que a família dele, quando ele diz isso como líder, como chefe da família, ele estava dizendo: toda a minha família está comprometida com Deus. É lógico que é possível que aqui muitas famílias não estejam completas. Talvez esteja aqui o esposo, talvez esteja apenas a esposa, talvez o filho, a filha. Mas eu quero deixar essa palavra para você no sentido de que Deus pode salvar e quer salvar toda a sua casa, toda a sua família. Eu me lembro que a minha mãe, convertida, meu pai, mesmo tendo os avós que eram comprometidos com Deus, mas o meu pai não era. E nós crescemos dali, servindo ao Senhor, participando dos cultos, indo à igreja, quarta, domingo, mas o meu pai não era comprometido com Deus. Minha mãe sempre orando, nunca esquecia de orar. Quarta-feira de oração, ele estava na igreja, oração para o papai, para ele se converter. Eu vi vários pastores indo lá em casa, às vezes ia visitar, e uma vez eu vi até um pastor mesmo sendo bem direto com ele e tal, mas papai não tomava decisão. E quando nós viemos para Cachoeiro, morar em Cachoeiro, e viemos ser membro aqui da primeira igreja, porque tínhamos já familiares ali, e depois, um tempo depois, o meu pai ficou muito doente. E ele teve problema de coração, e ele foi para o hospital, e eu me lembro que lá no hospital ele teve um momento que ele já havia perdido a expectativa, a esperança de poder sair de lá, do hospital. Mas ele disse o seguinte, um dia ele disse: olha, se Deus me tirar e me levar para casa, eu vou me batizar e vou passar a servir o Senhor a partir de então. E isso aconteceu, e me parece que foi por volta aí de 1980 que papai ficou doente, e papai faleceu em volta do ano 2000. E ele ainda teve um bom tempo servindo ao Senhor. E aí, mamãe pôde dizer: eu e a minha casa inteira estamos comprometidos com Deus. Parecia muito difícil, até impossível, de tantas vezes ele ele frequentava, ia à igreja, ia à noite buscar a família, até ajudar, porque os filhos eram muitos, mas ele não tinha um coração muito duro. Mas Deus trabalhou na vida dele através da enfermidade. Curou, ele não faleceu por causa daquele problema que ele foi levado ao hospital e passou aquele tempo em que desistiu, até já estava quase desistindo da vida. Faleceu depois por uma outra enfermidade. Então Deus precisa, Deus conta, Deus deseja trabalhar com famílias inteiras. Então não abra mão dos seus familiares, orem por eles, porque Deus pode transformar e salvar a vida também dos seus familiares, e você pode um dia estar aqui dizendo: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Deus precisa de famílias, Deus conta com famílias, não abre mão de famílias sensíveis à palavra. Famílias sensíveis à palavra. Interessante o texto que mostra que Josué desafiou o povo. Olha, ele convocou o povo do verso 14 e 15 e disse: olha, se vocês acham mal servir ao Senhor, tudo bem, contando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo diz: não, nós não vamos abandonar o Senhor.
Josué continuou desafiando o povo: olha, vocês não podem servir ao Senhor e depois fazer também do jeito que vocês quiserem, viver uma vida de adoração a Deus e também a ídolos. E o povo disse: não, nós vamos servir ao Senhor. Então nós vamos ver aqui a sensibilidade das pessoas e de famílias inteiras, porque ali estavam tantas outras famílias e foram desafiadas pela palavra do Senhor. E quando foram desafiadas pela palavra do Senhor, houve uma sensibilidade no coração daquelas pessoas, e elas entenderam, e elas se comprometeram, e o texto vai mostrar no final, no verso 25, que Josué fez concerto naquele dia com o povo, e pôs ali os estatutos, e colocou as leis, o que eles deviam fazer. Houve um comprometimento da família ali, através da palavra. Josué usou a palavra, falou de Deus, e as famílias que ali estavam, elas se sensibilizaram, e elas entenderam e aceitaram a palavra de Deus. Deus quer fazer maravilhas na nossa casa, na nossa família, mas nós estamos aqui no meio da escola bíblica. A escola bíblica é estudo da palavra, como eu já disse, começa em casa. Então nós precisamos estar ouvindo a palavra, preciso que família, preciso que você, família, começa comigo, começa com cada um. Não deixe de ler a palavra, não deixe de obedecer a palavra, não deixe de seguir as orientações de Deus na palavra, porque a palavra é aquela que Deus deixou para conduzir a nossa vida e para que através dela maravilhas, coisas muito boas aconteçam em nossas vidas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Nós estamos vendo um tempo hoje, onde muitas pessoas ouvem a palavra, são desafiadas pela palavra, mas não se sensibilizam no sentido de aceitar aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra orienta. A Bíblia tem sido lida, a Bíblia tem sido estudada até, mas há uma necessidade de uma volta, de uma obediência, de um compromisso muito forte com a palavra de Deus, porque é através da palavra que as mudanças vão ocorrer na igreja, na nossa vida e também na nossa família. Portanto, se alguém aqui que representa a família, porque família somos nós, você, então a família, talvez você esteja aqui sozinho, é sua família aqui representada. Se existe alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida, ou que você queira que seja mudada na sua família, isso precisa começar a partir de você. Portanto, se alguma palavra da parte de Deus tem tocado no seu coração, tem falado ao seu coração, tem orientado a um caminho, uma decisão a seguir, faça isso. Siga a palavra, obedeça a palavra, porque Deus vai fazer as maravilhas que Ele quer fazer. Quantas coisas aconteceram na vida do povo de Israel a partir desse momento, quando famílias inteiras ali se sensibilizaram com a palavra pregada por Josué. Deus não abre mão, Deus deseja trabalhar com famílias, irmãos, famílias dispostas mesmo a banir qualquer tipo de idolatria que haja nela. Nós costumamos, às vezes, ouvir e falar de idolatria e pensamos sempre em idolatria, uma estátua, um santo construído de barro ou de madeira, alguma coisa que se faz ali, diz aquilo ali é tal. Mas a palavra de Deus vai dizer, inclusive, que alguém pode ter como idolatria, por exemplo, o dinheiro. A pessoa pode idolatrar um carro, pode idolatrar até mesmo um filho, pessoas. Há vários tipos de idolatria.
Porque tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na adoração, em que você se dedica mais do que a Deus, você está idolatrando aquilo e fazendo daquilo ali um momento de adoração. A Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor nosso Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, a nossa adoração a Deus. Amai, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com tudo. Depois diz, olha, há um outro mandamento semelhante, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Qualquer coisa que você busque em primeiro lugar, deixando o serviço a Deus, a consagração a Deus, ou que até mesmo coloque no mesmo pé de igualdade com aquilo que você faz a Deus, está errado. Deus deve estar acima do próprio eu, do meu próprio eu. Josué vai chamar a atenção do povo e vai dizer, olha, então se vocês querem, se vocês de fato se comprometem, se vocês desejam isso, então vocês vão fazer o seguinte, olha, vocês vão jogar fora todos os deuses estranhos que há no meio de vocês. Verso 23, ele vai dizer, agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser deitado fora? Para que a sua família seja uma bênção, para que a sua família abençoe outras famílias, para que você possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é uma reflexão que cada um deve fazer. Eu não posso apontar e dizer isto, mas Deus sabe, Deus conhece o coração de cada pessoa. Portanto, é necessário que a nossa devoção, adoração, seja somente a Deus, e que se há alguma coisa que esteja sendo colocada como algo que você esteja idolatrando, isso precisa ser tirado em nome de Jesus. Deus não abre mão de famílias, Deus quer usar famílias que estejam dispostas a jogar fora, a deitar fora qualquer tipo de Deus estranho, qualquer tipo de idolatria que há no seio da família. Para finalizar, Deus não abre mão, Deus deseja e quer, irmãos, usar famílias para abençoar famílias. Deus chama Abraão e diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será uma bênção. Você está sendo escolhido para abençoar famílias. Josué disse, eu e minha casa, eu e minha família, estamos separados, não nos contaminamos, nós estamos aqui para servir ao Senhor nosso Deus. E quando Josué diz que eu e minha casa estamos aqui e nós serviremos a Deus, ele está dizendo justamente isso, nós vamos abençoar famílias, porque Israel foi escolhido, o povo foi escolhido para ser uma bênção. O grande problema hoje da nação israelita, dos judeus, é que eles, durante a história deles, eles passaram a ter uma visão equivocada acerca do que Deus gostaria, do que Deus desejava para eles. Houve um tempo na história em que as pessoas perderam a visão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e então começaram a constituir deuses. E muitas dessas nações, os povos da época, queriam de fato adorar de verdade a Deus, só que o pecado traz a cegueira, e as pessoas então perderam a visão de Deus, e havia muitos deuses na terra, construídos pelos próprios homens, e a adoração deve ser feita somente a um Deus,
Paulo vai dizer, há um só Deus, um só Espírito. E então a nação de Israel foi escolhida e separada para que através dela, os povos da terra, as famílias da terra, pudessem entender que há um só Deus e que pudessem então adorar esse Deus. Logo, Israel foi escolhido como uma nação evangelística, uma nação missionária. A bênção de Deus para Israel é a bênção de anunciar aos povos, de abençoar os povos, de trazer Jesus, de mostrar Jesus, de apresentar Jesus aos povos. E agora Josué está ali e a situação está se complicando, porque os povos, as famílias que deveriam abençoar, estavam se envolvendo com os deuses estranhos daquela terra, e Josué diz, olha, e ele era líder, e ele diz, não é para isso que Deus nos escolheu, não foi para isso que Deus nos chamou para abençoar famílias. E então ele reúne o povo, e ele chama o povo, ele diz, olha, vocês precisam tomar cuidado, e eu desafio vocês hoje, vocês precisam escolher de fato o que vocês querem. Eu tenho consciência de que a minha casa, de que eu e a minha família somos escolhidos e chamados por Deus para abençoar vidas, e nós vamos fazer isto, ainda que vocês não queiram, ainda que vocês se afastem, nós permaneceremos firmes com o Senhor. E aquela palavra de Josué foi fundamental para que outras famílias também pudessem se juntar a ele. E Josué abençoou aquelas famílias porque ele sabia, e nós sabemos, a história nos mostra que sempre que as famílias de Israel se voltavam contra Deus, sofriam, eram amaldiçoadas. Não é diferente hoje nos nossos dias. Por que nós estamos vendo tantas coisas ruins, tanta maldade, tanta situação complicada hoje nas famílias, tantas pessoas envolvidas com drogas, pessoas vivendo uma vida de sofrimento, de angústia? As famílias hoje estão angustiadas, porque as famílias estão se afastando de Deus, da bênção do Senhor. Mas Deus nos escolheu como famílias, para que nós venhamos abençoar outras famílias. Mas é preciso que você entenda e que aceite isto: a minha família pode ser uma bênção para outras famílias. E que você se coloque diante de Deus. Talvez você é a única pessoa na sua casa, mas começa por você. Comece orando, pedindo a Deus para salvar um irmão, para salvar um pai, a mãe. Deus vai fazer a obra a partir de você. Deus contou ali com uma família. Pelo que nós podemos ver, a situação estava complicadíssima, mas havia uma família, família de Josué, e ela disse: nós vamos continuar servindo ao Senhor. E assim, outras famílias, a partir daquela família, se juntaram e também se esforçaram. E quantas coisas, se nós formos estudar a partir daí, aconteceram, quantas bênçãos, quantas maravilhas, a partir de famílias que se colocaram diante do Senhor. Deus não abre mão da sua família. Deus não abre mão de famílias. Deus quer trabalhar com famílias. Deus instituiu a família, valorizou a família, e desde o início, Jesus nasceu numa família, começou o seu ministério numa família, na construção de uma família. Deus não abre mão de famílias, da sua família. Que o Senhor te abençoe, e que você possa orar para que sua família inteira se converta. Seja sensível à palavra do Senhor. Talvez precisa de mudanças, e a palavra de Deus talvez esteja te direcionando a algumas coisas que você precisa fazer. Talvez há alguma coisa que você precisa tirar, abandonar. Talvez há a necessidade de um compromisso maior da sua família. Quero orar nesse instante. Feche os seus olhos. Eu quero que você nessa hora coloque a sua família diante do Senhor.
partir de você, porque é preciso que você tome uma posição como Josué tomou. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez e nos deu o privilégio também de termos uma família. Ó Deus, sabemos que o desejo do Senhor é abençoar famílias através de famílias. Na verdade, o Senhor nos constituiu como família, nós somos a família do Senhor, mas temos também famílias individuais, e sabemos de muitas famílias que enfrentam lutas. Sabemos, Pai, que há entre nós, dos nossos familiares, pessoas que ainda não estão comprometidas com o Senhor. Nesta manhã eu quero interceder pelas famílias desta igreja. Não conheço aqui todas as famílias, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Deus, onde há lutas, onde há dificuldades diversas sendo enfrentadas. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe, salvando vidas, esposo, esposas, filhos, ó Deus, e também ajudando para que aquelas coisas que Satanás tem colocado e que tem, ó Deus, incentivado, e que algumas famílias estão se apropriando dessas coisas, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que impedem a bênção do Senhor, e de que essa família seja uma bênção. Que o Senhor dê sabedoria, Deus, e força, coragem, para que as decisões que precisam ser tomadas, sejam realmente tomadas, e que aquilo que precisa ser jogado fora, seja realmente jogado fora, seja deixado para trás. Nós oramos, Pai, pedindo para que o Senhor abençoe, não apenas as famílias desta igreja, mas as famílias desta igreja, e que através destas outras, que não estão frequentando, participando, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, sejam também alcançadas pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Pai, te louvamos por esta manhã, por esse momento de culto, e pedimos que nos abençoe no restante do dia, para que possamos viver na Tua presença, e viver, ó Deus, a presença do Senhor, de tal forma que as pessoas vejam a presença do Senhor em nós e na nossa casa. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus.